Olá, palestrinos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Juliana. Todos os dias eu trago notícias atualizadas do nosso Verdão, coletivas, contratações e tudo do mercado da bola. Antes de começar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Assim vocês me incentivam a trazer novos conteúdos do nosso Palmeiras. Agora sim, vamos para as notícias de hoje. Galera, W Torre emite comunicado sobre decisão entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Após a confirmação de que a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista será no Allianz Parque, a W Torre, responsável pelas operações do estádio, emitiu um comunicado sobre a permissão da utilização do local. A liberação do estádio só foi possível com algumas restrições, que, segundo a mandatária, são imprescindíveis para acomodar as operações essenciais do show da banda pop norte-americana no local. Por isso, o Gol Norte não terá torcedores no Choque Rei. Veja o comunicado. Para nós, é muito importante ter os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Existe uma dificuldade de se travar uma agenda para garantir 100% dos jogos, uma vez que shows internacionais são marcados com muita antecedência, antes de sabermos as tabelas dos campeonatos. Entretanto, sempre que for possível, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para receber as partidas, escreveu Cláudio Macedo, da W Torre. Palmeiras topa negociações e artilheiro soberano é esperado por Abel Ferreira. A diretoria está acomodada nos bastidores e quer anunciar a chegada de um novo camisa 9, justamente visando a competição continental. Depois de acumular respostas negativas sobre uma peça da posição, a diretoria parece ter focado em um alvo em específico. Além de ser o preferido no momento, o artilheiro é soberano quando se trata de números, levando em consideração os outros sondados pelo Verdão. João Pedro do Alvada, que é ficha 1 atualmente, fez 85 partidas disputadas e 52 gols marcados, sendo uma média de 0,61 por jogo, somando os clubes que passou nos Emirados Árabes nos últimos 3 anos. E aí, palestrino? João Pedro é a melhor opção no mercado ao Palmeiras? Sim ou não? Comenta aí no vídeo. Abel revela que implorou para o Palmeiras não vender atacante que recebeu proposta de 36 milhões. Parece que o atacante Rony está com a moral em alta com o técnico Abel Ferreira. Isso porque o treinador rasgou elogios à ofensiva em entrevista ao podcast oficial da Conmebol Libertadores. Abel revelou ainda que implorou para que o Palmeiras não vendesse o jogador, que recebeu proposta de 7 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais na cotação atual no ano passado. Apesar dos elogios feitos pelo treinador, Abel ponderou que o atacante precisa melhorar seu desempenho quando está com a bola nos pés. O Rony com a bola é nota 7. Se ele fosse com a bola nota 9 ou 10, ele não estava no Palmeiras, estaria no Barcelona ou no Bayern de Munique. Não é à toa que já há muitos clubes que o querem, afirmou. Abel destacou ainda que Rony precisa melhorar na tomada da decisão. Não é à toa que já há muitos clubes que o querem, afirmou. Abel destacou ainda que Rony precisa melhorar na tomada de decisão. Muitas vezes, a melhor coisa para o jogador é saber qual nota ele é em cada quesito e como pode evoluir. O Rony é um pouco afobado em algumas decisões que toma, mas no último jogo contra o Red Bull Bragantino, pela semi do Paulistão, ele já teve mais calma para tomar algumas decisões, pontuou. Palmeiras tem adversário da terceira fase da Copa do Brasil definido. Saiba detalhes. Em busca do 5º título da sua história na Copa do Brasil, o Palmeiras conheceu nesta segunda-feira o oponente que terá na estreia da atual edição do torneio copeiro. No sorteio realizado na sede da CBF, o time paulista foi colocado como oponente da Juazeirense na terceira fase, ao gosto do Vasco na fase anterior. Vindo da Copa Libertadores, o Palmeiras foi alocado no pote 1 do sorteio e, consequentemente, iria cruzar com o adversário vindo do grupo oposto. As datas e horários dos confrontos irão ser divulgadas pela entidade que rege o futebol brasileiro. O primeiro jogo será em São Paulo, enquanto a volta ocorrerá em solo baiano. Vencedor do torneio na temporada 2020, Abel Ferreira vai em busca do bicampeonato. Palmeiras muda formato da multa de Abel Ferreira para afastar europeus. O Palmeiras mudou o estilo da multa de Abel Ferreira. Agora o valor é fixo e não cai mais com o tempo passando, como aconteceu no último contrato.
Ou seja, a rescisão custa a mesma coisa se for feita hoje ou no último dia de contrato, em dezembro de 2024. O clube não revela qual é esse valor, mas o blog soube que o total ultrapassa a casa dos 20 milhões de reais. A ideia é que até mesmo os times europeus não tenham facilidade para pagar a rescisão em caso de interesse, especialmente no meio deste ano, quando o mercado voltará a ficar aquecido. Abel Ferreira garantiu ao clube nas suas conversas que sempre avisará a diretoria antes de acertar qualquer outra equipe e que só dará prosseguimento nas negociações com eventuais interessados com o aval do Alviverde. O português anunciou para o seu grupo no último sábado, pouco antes da partida contra o Red Bull Bragantino, que tinha aceitado a proposta do Palmeiras para ficar até 2024. Ele se transformou em um dos técnicos mais bem pagos da história do continente. Palmeiras tem 2 obstáculos extracampo na primeira fase da Copa Libertadores. O Palmeiras entra na Copa Libertadores 2022 automaticamente como um dos favoritos. O feito do time também o favoreceu no sorteio da fase de grupos, já que, bem posicionado nos potes, enfrentará adversários mais acessíveis com pouca tradição no torneio. Em compensação, as viagens. Apesar do desnível técnico em relação aos próximos oponentes, a suposta vida fácil do Verdão no Grupo A está longe de ser garantida. Ainda que Emelec, Deportivo Táchira e Independente Petroleiro não sejam bichos papões, eles criam certos obstáculos logísticos que não deixam de ser desafios para a equipe de Abel Ferreira. Um deles é o que mais chama a atenção, é a questão das viagens. De São Paulo a Guayaquil, do Emelec, já são mais de 5 mil quilômetros, percorridos em 9 horas de avião. Para Táchira, mais de 6 mil quilômetros e uma viagem de 13 horas. Para Sucre, na Bolívia, o tempo de estrada é um pouco mais curto, mas ainda assim são 7 horas. O maior problema nesse caso, porém, é a altitude da cidade, a mais de 2 mil metros acima do mar. Quem lembra de Palmeiras 2-0 Bolívar na edição de 2020 sabe muito bem o desafio que as condições naturais proporcionam. Não bastasse a dor de cabeça das viagens por si só, o Palmeiras ainda tem que lidar com elas em meio ao calendário do futebol brasileiro. A estreia contra o Táchira, por exemplo, será na quarta-feira, logo após a finalíssima do Paulistão. Federação Paulista define a arbitragem para São Paulo e Palmeiras. Veja detalhes. O primeiro jogo será disputado no Morumbi na próxima quarta-feira e terá como árbitro principal Douglas Marques das Flores. Este, por sua vez, apitará o clássico pela segunda vez consecutiva. Douglas Marques das Flores foi o árbitro responsável por comandar o primeiro choque-rei da temporada, ainda válido pela fase de grupos do Paulistão. Já o jogo de volta, que será disputado no Allianz Parque no próximo domingo, será apitado por Rafael Claus, que já apitou 12 jogos no estádio e esteve presente em 4 vitórias do Verdão. Bom, palestrinos, essas foram as últimas informações de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês são novos aqui no canal, se inscrevam, deixem seu like e ative o sininho das notificações, para vocês ficarem a par de tudo que rola nos bastidores alviverde. Vou mandar um abraço para toda a galera que acompanha o canal. Amanhã estarei de volta. Um forte abraço, até logo!